Olá, pessoal do Conabis 2015, aqui é o Profeta Verde e vamos para mais uma entrevista dessa primeira edição do Congresso Online sobre a Maconha. A nossa convidada de hoje é a Susan Vitti. Ela é jornalista e ela é autora do livro O Uso Medicinal da Cannabis. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre como foi essa cobertura no Brasil do uso da maconha medicinal. E a gente vai falar um pouco sobre as implicações, se isso ajudou, se isso pode ter atrapalhado. Então, Susan, antes de tudo, quero agradecer sua presença. Obrigado por aceitar o convite, mesmo com as dificuldades de a gente estar longe, às vezes a conexão não é muito boa. A gente está conseguindo gravar e é muito importante essa tua participação aqui. Boa tarde e já vou direto para a pergunta que eu tinha pensado em fazer para você, que é a respeito da tua análise sobre a cobertura que a gente teve aqui no Brasil, que você acompanhou bem de perto. O que você achou dessa análise do uso medicinal da cannabis no Brasil? Obrigada a você pelo convite, por estar participando agora do Conabis. É uma honra. Então, sobre a sua primeira pergunta, a análise que eu fiz para a pesquisa do livro foi desde o começo da mídia, do jornalismo amarelo, que no Brasil ficou conhecido como jornalismo marrom, né, que era um ponto de vista bem proibicionista, que foi desde o começo do século XX e se estendeu bastante no Brasil, até muito recentemente. A gente ainda pode achar traços, né, do jornalismo marrom no Brasil. E a partir daí, então, a gente tem um ponto de vista bem negativo sobre a maconha, que, salvo algumas exceções, como aquela reportagem do Denis em 2002, sorry, para super interessante, salvo essas exceções, algumas mídias independentes e blogs e grupos independentes, o jornalismo no Brasil sempre foi muito negativo em relação à maconha, com drogas em geral, mas com a maconha em especial também. E não se mencionava também o uso medicinal, até que em 2013, quando saiu aquele documentário do Sanjay Gupta, né, da CNN, com a menina Charlotte, o tom começou a mudar em relação à maconha. E em 2014, praticamente todos os veículos mencionavam o uso medicinal. E o que aconteceu no decorrer de 2014 é que o tom começou a mudar e, em vez da palavra maconha aparecer nas reportagens, né, nos artigos, começou a aparecer a palavra CBD, ou então componente da maconha, derivado da maconha. Então, meio que parecia que estava tentando separar um pouco o CBD da maconha, como se fosse só o CBD, a parte medicinal, e a maconha não. E o que a gente está vendo agora é uma mudança, é uma tentativa, né, principalmente dos ativistas, né, da mídia ativista, de tentar voltar para a palavra maconha, porque realmente o que a gente conhece, o que as pesquisas demonstram é que é a planta como um todo e não só um canabinoide, né, que funciona na medicina. Parece que é um recurso para aliviar um pouco o peso do estigma da palavra maconha. Eu lembro na Marcha da Maconha aqui em São Paulo, antes de 2011, quando o STF falou que a gente podia falar de maconha sem considerar isso uma apologia, a gente tinha dificuldade em falar maconha em público, usar camiseta, maconha, e chegou o absurdo dos policiais uma vez pedir que a gente tampasse a palavra maconha na camiseta, marcha para não ser apologia. Então, tinha propostas de falar, não, vamos fazer a marcha da cannabis, ou vamos fazer a marcha pela legalização da cannabis. E a gente insistiu, falou, não, vamos fazer a marcha da maconha para a gente superar esse estigma. Então, esse trabalho no medicinal parece que é importante, né? Da gente lembrar que é maconha que é medicinal, né? Não é o CBD, nem o canabidiol. Sim, você pode usar a palavra maconha, a palavra cannabis, mas é a mesma planta. É uma planta e não é um componente da planta que funciona medicinalmente. A gente já sabe, né, com os estudos que a gente tem hoje, que são vários componentes que
vários canabinoides, eles têm efeito medicinal, e a gente está só começando a descobrir, né? Ainda tem muita pesquisa para ser feita, tem apesar de a gente já ter um volume grande de pesquisa, ainda falta bastante coisa. Então, realmente, a gente tem que voltar para esse conjunto, né? Pela a planta e não um componente. Esse recorte que foi feito, né, de falar, não vamos falar então da maconha, que é ruim falar de maconha, pega mal falar de maconha, vamos falar do CBD, vamos falar do canabidiol, vamos falar do óleo, né, que não é a maconha. Você acredita que isso pode ter prejudicado assim o debate da legalização da maconha como um todo? Ou não? De qualquer forma, o fato de falar de maconha, ainda que indiretamente, falar do CBD, ajuda a ir tornando mais aceitável a ideia da legalização. Por um lado, a gente tem os dois pontos de vista aí. Por um lado, essa amenização, assim, né, colocar só como CBD, eu acredito que ajudou a Anvisa a reclassificar pelo menos um componente, né, um canabinoide. Porém, a impressão que passou para muitas pessoas foi de que o problema foi resolvido, o que não é verdade, né? Na verdade, um canabinoide não resolve muita coisa. A gente, apesar de muita gente agora ter a impressão e achar que o que está ajudando essas crianças com epilepsia, por exemplo, é só o CBD, na verdade, o extrato que elas usam é o extrato da planta e tem outros canabinoides, não tem só CBD, não é o CBD puro, né? E os estudos que estão saindo também comparando o CBD puro, né, purificado ou sintetizado, em comparação com uma planta rica em CBD, estão demonstrando que a planta costuma ser superior no tratamento de várias doenças. O último estudo que saiu, que eu vi em Israel, foi o que determinou que a planta rica em CBD ela é melhor do que o CBD isolado para tratar inflamações, por exemplo, que também ajuda em alguns casos de epilepsia. Então, algumas crianças também, eu já cheguei a conversar com alguns pais fora do Brasil, que o filho não com uma planta, por exemplo, Charlotte Web, que só tem 1% de THC, o filho não responde ao tratamento. Ele precisa de uma planta que tem um pouco mais de THC. Apesar de ser mais baixo do que o THC, as plantas com THC para uso recreativo, essa planta que ele usa, ela tem um pouquinho mais de THC do que inclusive do que os óleos que estão sendo usados no Brasil. Então, tem muitas crianças que não vão ser beneficiadas dessa forma, com uma quantidade muito baixa de THC, elas precisam de um pouco mais. Então, varia de caso a caso, varia de paciente para paciente e depende também do grau de epilepsia, várias coisas. A gente conversou aqui com o Renato Fileve e ele falou um pouco do efeito comitiva da planta, né? Que ela tem uma porção de canabinoides, terpenoides, e que essas substâncias elas se equilibram no efeito medicinal. Então, às vezes o THC puxa para um lado, mas o CBD puxa para um outro e dá um equilíbrio. Tem outros que também ajudam nesse equilíbrio. Então, o que me parece é que ao você tentar falar do CBD, usar ele puro, sintetizado, falar, não, então esse pode, o resto não pode, fica inviável da gente estudar esse efeito comitiva e de ver qual planta, qual tipo de espécie de cannabis é melhor para cada doença, porque não é que o CBD vai ser a panaceia, né? Nem o THC vai ser a panaceia, mas cada planta com seus equilíbrios diferentes vão servir para doenças diferentes. Você acha que esse recurso retórico, esse rodeio que fica se dando em volta de negar a maconha medicinal, de falar de CBD, de substâncias atrapalha as pesquisas mais específicas, tipo, que nem você citou do caso dessa doença específica, era da gripe, era inflamação de garganta, não entendi. Então, na verdade, assim, a maioria das pesquisas, em geral, que são feitas na medicina, acho que, se não me engano, 90% mais ou menos das pesquisas que são feitas na medicina, elas são patenteadas, são financiadas, né, pela indústria farmacêutica. Então, não é interessante para a indústria
financiar pesquisas para fitoterápicos, para plantas, né? Porque não é uma coisa que você pode patentear, não é uma coisa que você pode isolar e criar um remédio que vai gerar lucro para a indústria. Então, essa retórica, né, como você falou, ela é muito típica, né, da indústria. Então, é interessante para se for usar o THC isolado, se for usar o CBD isolado, e como já tentaram, né, com o Marinol, por exemplo, e foi um grande fracasso, né, porque o THC isolado ou sintetizado, tem o THC sintético também, que pode ser até mais forte do que o THC natural, essa tentativa de usar esse THC isolado, como não teve o contraponto dos outros canabinoides, como o CBD, que, né, alivia, né, os efeitos negativos do THC, foi péssimo para os pacientes, porque eles sentiam que eles ficavam mais dopados, não era tão fácil de seguir com a rotina como quando eles usavam a planta na forma natural. Então, ele não fez muito sucesso, o Marinol. Ele ainda é usado nos Estados Unidos, porque ele é o único que é legalizado a nível federal. Então, ele ainda é usado em muitos casos, especialmente câncer, mas não é muito popular assim entre os pacientes, né? Todas as pesquisas que compararam o natural e o THC isolado, os pacientes preferiram o natural, né? A planta mesmo. Então, tem um estudo que falou que o THC isolado era melhor, mas esse estudo foi financiado pela empresa que faz o Marinol. Então, a gente pode considerar que tem aí eles puxam um pouquinho de sardinha pro lado dele. Mas a maioria dos estudos dizem, os pacientes dizem preferir a planta. Então, provavelmente o que acaba acontecendo com o caso do CBD é que vai acontecer a mesma coisa. Vai gastar dinheiro, tempo dos pacientes e produzir um medicamento que provavelmente vai ser inferior ao uso da planta mesmo na forma natural. Então, a mídia podia, né, dar uma analisada nisso de uma forma mais interessante para a gente poder pular essa etapa e conseguir logo acesso à planta que sai mais em conta tanto para o paciente quanto para os pesquisadores, para quem, né, para quem for desenvolver os produtos, acaba sendo mais interessante. Sai mais em conta para a gente, né? Para a sociedade como um todo, porque para quem está aí dominando com a indústria o dinheiro, sai mais em conta para eles segurar mesmo, fazer com que eles vendam produtos ruins, que eles vendam substâncias patenteadas e sintetizadas que não funcionam igual um remédio milenar, que há muitos anos a gente já tem usado e tem funcionado muito bem. Assim, é uma brincadeira essa corrida que a gente tem pelo dinheiro, né? E acho que a maconha ela vem aí para tentar ajudar a gente a amenizar isso. E por falar nessa coisa do dinheiro e dessa capitalismo, né, a gente querer ter mais e muitas coisas demais, um tema que permeou aqui todo o debate do Conab, Susan, foi a questão da cultura de massas. A gente lançou o congresso, né, propôs o congresso, as pessoas adoraram na internet, teve 5, 6 mil confirmados assim muito rapidamente, e a gente ficou com isso na cabeça, falou, poxa, é uma cultura de massas que é possível atingir muitas pessoas com as mensagens, e às vezes essas mensagens elas vêm de forma meio quadradona, meio como é que eu posso dizer? Uma coisa um pouco distante da realidade, né? Que nessa questão do CBD, uma massa de pessoas começou a aceitar o uso do CBD, ainda que fosse contra o uso da maconha. Aí você fala, meu, o que levou a pessoa a aceitar o uso do CBD, mas ainda ser radicalmente contra a maconha, sabe? Então, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da cultura de massas, do poder da mídia, da internet, com relação a essa coisa do capitalismo, da grana. Como é que você vê isso? De repente, se tem uma saída, se você acha que a gente está fazendo um bom trabalho, ou se poderiam ser feitas outras coisas para vencer isso? Bom, assim,
do ponto de vista do jornalismo, realmente, né, a gente tem um tom que o jornalista tende a seguir, né, que é assim, tenho que dar um contraponto, tenho que seguir as recomendações dos órgãos públicos, tenho que seguir uma série de protocolos aí, né? Então, até recentemente, na verdade, era muito difícil você conseguir falar alguma coisa positiva sobre qualquer droga ilegal. E a maconha, em especial, é um grande tabu, né, no Brasil. Eu acho que agora a gente está conseguindo mudar isso. Eu acho que a internet é muito importante, a mídia independente é muito importante, o Conabis é muito importante. Esse tipo de iniciativa consegue mudar um pouco o tom e apresentar outros pontos de vista. E é muito recente, é impressionante, assim, desde 2014 que a gente vê no Brasil, assim, a coisa mudar radicalmente e a gente começa a ver o outro lado da história. E se a gente considerar que, né, por exemplo, na Califórnia, desde 96, se não me engano, que já está legalizado para uso medicinal, a gente está um pouco atrasado. Então é bom que essa mudança seja assim, radical, que seja rápida, para a gente poder né, exercitar essa nossa liberdade de expressão e conseguir atingir o público com né, informações que estão disponíveis, mas não estão sendo expressadas no Brasil, pela mídia no Brasil em geral. Susan, acho que é isso, sabe? A gente aproveitou bem nosso tempo aí, a gente tem conversado em torno de 15, 20 minutos com cada entrevistado. Eu estou ouvindo aí no fundo, acho que é o Bruce falando alguma coisa com a gente também, então de repente acho que ele já está com saudades de você. Então, obrigado pela presença, sim, esse trabalho mesmo. Mãe, cheia de trabalho aí, o pai também com filho pequeno, ter disponibilizado de atender um pouquinho a gente num sábado à tarde. E fica aberta a palavra se quiser comentar mais alguma coisa com o pessoal que está lá em casa nos assistindo, que você achar importante. A palavra é sua, Susan. Bom, se você está assistindo o Conabis, eu já acho que é um grande passo, mas acho que o mais importante agora também é que as pessoas comecem a falar. Então, fale para os seus amigos, fale para os seus vizinhos, para a sua família. Se você conhecer alguém que tem alguma enfermidade, alguma doença que pode ser tratada com a maconha medicinal, o uso medicinal da maconha, fale. Que é o primeiro passo para a mudança. E é importantíssimo para a gente conseguir normalizar, né, essa coisa de, nossa, maconha é remédio, realmente. E tem tanta gente sofrendo, tanta gente passando por dificuldade e poderia estar sendo tratada sem ter toda essa dificuldade, sem ter toda essa burocracia, todos esses inclusive problemas legais, problemas com a polícia, e a gente pode conseguir isso no Brasil também. A gente vai continuar na luta. Legal, é isso. Obrigado, Susan. Obrigado, pessoal de casa que acompanhou mais essa entrevista. Hoje deu umas pequenas falhadinhas aí no áudio, porque ela está bem distante, está lá na Inglaterra, em Londres. E eu também aqui estou com pouca luz, fiquei meio sombrio de um lado, mas tudo bem. O importante é a mensagem que a gente passou. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Susan. Obrigado à família inteira aí que ajudou a gente a fazer essa gravação de hoje. E a gente se vê na caminhada pela legalização. Obrigada a você e boa sorte. E eu espero que o público aproveite bastante o Conabis.